Turma, 11 de janeiro de 1973, um voo da Varig saiu do Rio de Janeiro e ia para Paris. E naquela época podia fumar na aeronave e começou uma fumaça ali na cauda, ali no banheiro que fica próximo da cauda. E o avião caiu e morreram 123 pessoas, todos os passageiros com exceção de um passageiro. E 10 tripulantes são os que sobreviveram. Em 1972, Vesna Volovic era uma aeromoça que estava voando na Europa, também num avião, que sofreu um atentado terrorista em pleno voo. E o avião explodiu e essa moça, que era aeromoça, fez um voo sozinha na poltrona de 10 mil metros. Ela caiu, quebrou as pernas, mas foi a única sobrevivente. Na véspera do Natal de 1971, é só avião, olha esse começo aqui. Um avião explodiu no Peru. Eu não sei se alguém vai viajar de avião essa semana, boa viagem para você. Mas um avião que estava sobrevoando o Peru explodiu com um raio e sobreviveu uma garota de 17 anos, uma garota alemã, Andreas. Não sei se tem que ver com a nacionalidade. Ela caiu na Amazônia, numa altitude de 3 mil metros, e teve que caminhar 10 dias para procurar algum sinal de civilização, a única sobrevivente. Essas histórias, turma, colocam a gente na ideia de que o que aconteceu com essa turma aí? Qual que é o nome que a gente dá, que você fala, o que aconteceu com esses que sobreviveram? É o quê? Livramento, não é? Que a gente fala, livramento, ou fala um milagre, mas é um livramento. E os que morreram? Foi juízo? Isso se aplica também até às coisas de futebol da gente aqui da igreja. Recentemente tivemos eu preciso fazer o símbolo, um amistoso, né? Com uma igreja aqui de Atibaia, e começou, os adolescentes, né? A gente foi lá, e o jogo começou, os meninos, só moleque folgado da outra igreja, né? Os da nossa não. Fizeram 1-0 no primeiro tempo. Eu estava ali na beira do campo, falei, Senhor, não deixa os nossos perderem. E aí virou e estava 4-1 para a nossa igreja depois do segundo tempo. E Filipinho, né, fez 2 ou 3? Quanto você fez? 2, só 2. Humildade, né? E eu falei, Senhor, é isso, destrói, né? E aí terminou 4-4, né? Então todo jogo de crente vai ser empatado, porque, né, se vai livrar um, como que é esse trem, esse negócio do livramento? Muita gente fala desse tema, crentes, bons crentes falam, não crentes falam, maus crentes falam, fazem afirmações categóricas, usam aquele texto que 1000 cairão ao seu lado, 10.000, e tu não serás atingido, e essa ideia de que, talvez Deus tenha algo, eu seja alguém especial. Turma, eu quero trabalhar com vocês hoje uma teologia de livramento a partir do texto corrente que nós estamos lidando no livro de Atos. Eu vou pedir que você abra comigo Atos capítulo 23. Nós vamos trabalhar do versículo 11 em diante até o fim do capítulo. Faltou eu colocar aqui, está escrito uma teologia do livramento, mas talvez faltou colocar uma brevíssima teologia do livramento. Olha, eu confesso para vocês que lidar com Atos agora, nesse finzinho do livro, está sendo um baita desafio, porque é uma narrativa sobre o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E é muito interessante, que mostra como que o evangelho sai de Jerusalém e chega a Roma. É isso, grande parte do livro de Atos. Mas também é interessante lidar com como que isso muda o meu dia a dia a partir do que foi talvez a intenção de se registrar alguns desses episódios de chegada do evangelho, saída do evangelho de um lugar para outro, o evangelho que sai de um grupo de 10, de 50 e vai para o mundo todo, enfim. Mas eu quero trabalhar a partir do que acontece com o apóstolo Paulo. Ele vai aqui sofrer um atentado, ou na verdade uma tentativa de atentado, e vai sobreviver. E a partir disso eu quero lidar um pouquinho, bem rapidamente, hoje é um estudo um pouco mais curto do que a média, uma brevíssima teologia
sobre o livramento. Então, você vai manter sua Bíblia aberta, vão ser projetados os textos aqui, os versículos, mas eu não vou ler inteiro, porque são muitos versículos, eu vou lendo parte a parte e comentando a nossa teologia do livramento. Quero começar então com o versículo 11. Veja comigo o versículo 11, que nós já trabalhamos esse texto do versículo 11 no último sermão em Atos, mas eu quero começar a nossa teologia do livramento com o versículo 11, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O texto de hoje começa assim, mas o texto que começa assim foi o fim do último texto que nós lidamos, que é aquele episódio em que Paulo chega diante do Sinédrio, toma tapa na cara, tem toda uma confusão entre saduceus e fariseus, e Paulo chega, está ali em Jerusalém, está preso. Havia profecia de que ao ser preso, ao ir para Jerusalém, Paulo ia ser preso, ele ia sofrer, ele ia ser amarrado, e tudo isso já tinha acontecido. E ao fim desse processo, em Jerusalém, vem esse texto aqui. E nesse texto, Jesus aparece para o apóstolo Paulo. Filhão, aquela aguinha, por favor, tá bom? Jesus aparece para Paulo. E quando ele aparece, Jesus diz para ele: Paulo, coragem, ânimo. Paulo tinha apanhado, tinha sido preso, mas ao dizer coragem, há uma promessa de Jesus para o apóstolo Paulo. E essa promessa diz: assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, Jesus está dizendo: eu tenho um projeto para você, e você vai chegar a Roma. E a gente vai ver já já que nesse chegar a Roma, Paulo sofre uma grande ameaça de morte. Então vai acontecer o livramento. Já estou dando spoiler aqui para vocês. Então eu quero começar nesse versículo aqui, definindo o que é livramento, que é uma definição que não está explícita no texto, mas pela forma como Jesus coloca as frases aqui, eu talvez possa tirar implicitamente a ideia do que é um livramento. O livramento, ele é uma preservação divina, é uma intervenção de Deus na história de uma pessoa ou de um grupo. Eu não coloquei essa parte aqui, mas essa preservação em relação a algum mal, vocês vão ver os tipos de males que Deus pode preservar, mas Deus preserva por causa de um propósito maior. Olha o que o texto diz: você vai testemunhar em Roma. Veja, eu não estou dizendo que é preservação de todos os males. Daqui a pouco Paulo Paulo já tinha sido amarrado e daqui a pouco ele vai continuar preso. Mas é preservação de alguns males, ou talvez da amplitude ou da severidade de alguns males, por causa de um propósito maior. No caso do apóstolo Paulo, se ele vai chegar em Roma, a grande preservação de Paulo vai ter que ver com a morte. Ele vai ser liberto da morte, ele não vai ficar extremamente debilitado, vai ter momentos difíceis na caminhada, vai continuar capaz de pregar, porque a promessa para Paulo é que ele vai testemunhar. Mas eu quero que você observe algo importante aqui. O foco do livramento que vai acontecer com Paulo não é a pessoa de Paulo em si. Não é aquela ideia: ai, Paulinho, eu vou te preservar porque você é muito especial. É o erro da maioria de nós quando pensa em livramento. Quando a gente pensa em livramento, a gente fala assim: Deus me ama tanto que Ele quer me preservar. Né? Em linguagem técnica, teológica, é a ideia de eu sou a última bolacha do pacote de Deus. Essa é a linguagem técnica. Livramento não é isso, turma. Livramento normalmente tem que ver, para mim, com um efeito individual. Há um efeito individual, mas por causa de um projeto maior, de um propósito maior. Porque Deus tem um plano de história, de glória, de
que envolve determinados momentos e circunstâncias, e dentro desse projeto, ele vai garantir que esse projeto vai acontecer e, eventualmente, protegendo aqueles que vão levar esse projeto daqueles males mais importantes. Mas, turma, isso acontece para o apóstolo Paulo. Nem sempre Deus ou Jesus promete livramento, e nem para Paulo. Eu quero lembrar a vocês que Paulo vai ser decapitado poucos anos depois. Nessa altura do campeonato, quando esse texto é revelado, o Tiago já tinha perdido a cabeça. Então, era livramento para Paulo aqui, mas não foi para Tiago alguns capítulos antes, né? Então, quando Jesus se coloca ao lado do apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, fique em paz, que eu tenho um projeto com você e eu garanto esse projeto. Então essa é a ideia do livramento, é preservação divina, soberana, uma atuação direta ou indireta de Deus, vocês vão ver já já, para preservar alguém de algum mal por causa de um propósito maior. Isso é o que é livramento. Mas livramento do quê? E eu quero seguir no texto aqui para vocês, mostrando do que é o livramento, versículos 12 a 15. Na manhã seguinte, olha aqui o que vai acontecer, é essa conspiração aqui. Os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que faça Paulo comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso, e estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Então havia uma conspiração, mais de 40 homens falaram assim: não vamos colocar nada na boca até que a gente mate esse homem. E a ideia é, o sinédrio convoca Paulo, no caminho eles fariam a famosa, cadê o Maurício? Famosa emboscada. Colega diz, lembrou que é uma emboscada, sabe o que é? Lembra? Ok? Famosa emboscada para acabar com a vida de Paulo. Então, livramento nós já definimos aqui com algumas ideias no texto, que Jesus está prometendo que Paulo vai chegar a Roma para testemunhar, mas é livramento do quê? E aí a gente tem que se estabelecer agora, ampliar um pouquinho, não só este texto, mas a ideia de livramento na Escritura. Livramento do quê? Primeiro, perigos naturais. Mas é livramento também do mundo, vou definir já já o que é mundo. Livramento das tentações da carne, já já eu falo isso para vocês. E livramento também das ciladas do diabo. Livramento na Escritura vai ter essa ideia mais ampla, de que nós vivemos num mundo em que tudo é perigoso, né? Vocês já ouviram aquela história da Austrália? Que fala o seguinte, né? A Austrália, tudo que mexe quer jantar você, né? Então o mundo é assim, né? Até tem uma música do Chico César, que a música é assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me proteja, ilumine, guarde, assim, alguma coisa assim. Ele está dando uma ampla gama, inclusive ele fala, Deus me proteja de mim. Interessante isso, né? É um dos temas que nós vamos lidar aqui. Mas na Escritura, a gente vive num mundo, turma, em que tem muita área e situação para dar ruim. Há os males mais diversos. Então nós vemos assim situações de perigos naturais. Servos de Deus, ao longo da Escritura, tendo que enfrentar mares, tempestades, alguns serpentes, leões. São os perigos naturais. Eu sempre conto para vocês, lá em casa, eu até, fica uma dica para os irmãos, um dos presentes que eu estou querendo ganhar é aquela pinça de cobra. Sabe, pinça de cobra? Custa R$100 no Mercado Livre. Dá uma olhadinha lá, galera. Porque lá em casa nós temos tido a experiência, né? Nós, uma eventual situação ali com a jararaca, alguns anos atrás,
O João, né, na sua adolescência, quase pica a cobra, né? É o contrário, quase foi picado pela cobra, né? Então, porque são perigos do dia a dia, das situações que servos de Deus enfrentaram. Nós vamos ver no Antigo Testamento, Davi com urso, Davi com leão, Sansão com leão e tudo mais, são os perigos naturais. Isso todo mundo está sujeito, você pegar uma tempestade, acontecer um acidente, isso faz parte, e Deus, eventualmente, no seu propósito maior, nos livra disso. Mas há na Escritura também ataques do diabo. O diabo, ele atua contra o povo de Deus, sempre debaixo da autoridade de Deus, mas ele ataca, e às vezes ataca diretamente. Quero lembrar vocês que na pessoa de Jó, quando Deus autoriza o diabo a atacar Jó, o diabo faz com que Jó perca seus bens através de ladrões, perca seus filhos através de eventos da natureza, perca tudo que ele tem através de uma série de circunstâncias, então perda de bens, de filhos, isso em atuação do diabo. Então o diabo ele atua e muitas vezes atua num projeto de destruição e muitas vezes no seu propósito. É disso que Deus nos livra. Na Escritura nós temos também, talvez dessas áreas aqui, a única área em que há promessa constante de livramento, que é a área da carne, as nossas tentações. 1 Coríntios 10, 13, fala que não vos sobreveio tentação que não fosse comum ou humana, e Deus é comum aos homens ou humana, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. No que diz respeito às tentações da carne, todos nós temos a promessa de que sempre tem um escape. E se eu não uso, a culpa é minha. Dessas áreas, Deus não promete livrar dos perigos naturais, Deus não promete livrar nem do diabo em algumas situações, vê o caso de Jó, mas no que diz respeito às tentações da carne, o livramento está sempre é possível. Quando eu e você caímos, nós não caímos porque a gente não consegue. A gente cai porque a gente quer. Essa é a realidade. Mas no texto não é nenhum problema, um texto aqui de Atos, nenhum problema de situação de calamidade, o perigo natural. Não é diretamente um livramento do diabo. Não é uma questão de tentação do apóstolo Paulo. O que está acontecendo nesse texto, quando 40 pessoas fazem uma conspiração contra o apóstolo para matá-lo, é dentro da categoria mundo. O que é a categoria mundo? Na Escritura a gente entende que mundo é um conjunto, um sistema de valores contrários à fé, contrários a Deus, contrários ao povo de Deus. O natural desse mundo é que quem prega o Evangelho, quem vive o Evangelho, vai ser perseguido pelo sistema. E é isso que acontece aqui, 40 pessoas, que equivalem, Maurício, a um pelotão, obrigado, isso, né? 40 pessoas decidem matar uma pessoa, né? E é interessante, o mundo é assim, turma. Eu já contei para vocês que uma vez eu fui ameaçado de morte, não? Já contei? Não contei? Já contei? Já contei? Contei, Júlio? Acontece, o mundo é assim. Rapidinho, vou contar para vocês. Eu me sinto o Forrest Gump, o Joseph Klimber, né? Com as histórias aqui, né? Eu trabalhava numa empresa de consultoria e venderam um projeto de auditoria. E estava eu numa mesa e estava o rapaz da mesma empresa na outra. Essa auditoria é para o pessoal dizer que está vivo, sabe? Quando era uma empresa pública, eu não lembro, sei lá, CESP, alguma coisa assim. A gente estava em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E era uma salinha, a pessoa ia lá fazer a fé de vida, a prova de vida. Enfim, que talvez os mais antigos aqui tenham que fazer de vez em quando. E chegou um senhor, quando chegou a secretária, bateu na porta e falou, chegou, eu vou falar o nome, né? Já não deve ser vivo para mais de 20 anos. Chegou o Eurico. A gente não conhece. Eu falei, ai meu Deus, vai rezando aí, né? Ele chegou e foi atendido pelo outro rapaz. Eu falei, ufa. Só que o cara falou, é um absurdo eu ter que dizer que eu estou vivo. E aí o meu amigo lá, que trabalhava comigo, meu colega, falou, assina aqui.
O cara pegou o papel, não, vou assinar, e falou um palavrão e jogou no chão. E olhando. Vocês me conhecem, né, turma? Conhece? Conhece o pastor que vocês têm? Cheguei na minha mesa e falei o seguinte: meu amigo, você vai pegar esse papel agora. Ele levantou, olhou para mim e falou: eu vou matar vocês tudo. E saiu. Aí a secretária entrou e falou: meu Deus, esse senhor anda armado. Mudamos de hotel. Foi assim, pusemos segurança no lugar. E isso foi nunca não aconteceu nada. Tô aqui. Não aconteceu, mas foi interessante. Porque o mundo é assim. As pessoas não gostam, e quando se fala de evangelho, fala, eu vou te matar. E eles querem matar. E eu, claro, nunca mais voltei para Três Lagoas, não é uma cidade boa. Mas aqui com Paulo, eles falam, vão matar. E eles levam a sério. Se você conhece a história, né, militar de Israel, a coisa é feia lá. O mundo detesta os filhos de Deus. Se você observar no mundo hoje, em 2024, os ataques contra cristãos saltaram no mundo de 2.100 casos para 14.800 casos. Em 2024, cristãos ameaçados ou espancados por causa da fé. De 29 mil em 2023, foram 43 mil em 2024. Residências de cristãos que sofreram ataques foi de 4 mil em 2023 para 21 mil em 2024. E cristãos que foram forçados a abandonar suas casas para se esconder, em 2023 já tinha sido 120 mil. No ano passado foram 280 mil. Cristãos ameaçados por um mundo que odeia os cristãos. Então, o que é o livramento? É a preservação divina de algum mal em virtude de um propósito maior. Mas do que Deus nos livra? Nos livra eventualmente de perigos naturais, nos livra do diabo, da ameaça do diabo, promete livramento das nossas tentações. Mas Deus nos livra também de um mundo que é hostil, e é o caso do apóstolo Paulo aqui, vai ser livre de um mundo que detesta os seus pregadores. E o texto segue, vamos ainda estabelecer um pouquinho mais a nossa teologia do livramento, versículos 16 a 22. O versículo 16 começa com uma palavrinha muito bonita, turma. Eu gosto quando essas palavras aparecem. Começa com um entretanto. Tem ali a conspiração, mas olha lá o que o texto diz. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza, contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? E ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Nós definimos aqui o que é o livramento, essa preservação divina, em virtude de um propósito maior, chegada a Roma. Livramento, no caso aqui, de um mundo hostil à pregação de Paulo. Mas como ocorre o livramento? Então, mais uma vez, eu vou dar um panorama na Escritura e depois vou falar desse texto aqui. Mas no panorama da Escritura, vocês vão ver que o livramento acontece normalmente em duas grandes categorias. Uma é
uma categoria de meios naturais e outra a categoria de meios sobrenaturais. Posso ser sincero com vocês? Não gosto dessa divisão que eu mesmo fiz. Mas ela está aqui para fins didáticos. Por que eu não gosto? No fundo, tudo é sobrenatural. É sempre Deus atuando, seja por meios que a gente considera naturais, seja por meios que a gente considera extraordinários. Mas é sempre Deus atuando. Mas, didaticamente, dá para a gente entender o que é meio natural. É o que é uma autoridade, é colocar cadeado no portão, que eu vou trabalhar já já. Meios sobrenaturais, um anjo, um evento milagroso, ok? Mas enfim, o texto começa, como eu falei para vocês, com entretanto. A conspiração está feita, a turma, você imagina, uma pessoa contra 40, não tem como resistir. Parecia tudo líquido e certo, é só ter oportunidade. Mas quando Jesus quer livrar a turma, quando Deus se envolve no processo, quando há um propósito maior e Deus atua, não tem ninguém que resista. Pode ser 40 pessoas, pode ser 400, pode ser 4.000, se Deus não quer, não acontece. Sempre vai haver um mas, sempre vai haver um entretanto. E aqui, esse mas está relacionado ao sobrinho de Paulo. É interessante que a gente não tem nenhuma outra informação sobre a irmã de Paulo, sobrinho. Ia ser legal saber como era a família dele, mas é tudo que nós sabemos. E de alguma forma, não sabemos como, esse menino sabe da conspiração e de alguma forma ele avisa Paulo. E Paulo já tem aqui, nesses poucos dias, um bom relacionamento com o centurião, já é colega ali, fala: amigão, olha, esse meu sobrinho ouviu tal coisa, leva ele ao comandante. Eles levam ao comandante, e o comandante é um homem justo, pelo menos aqui, depois nem tanto, mas é um homem justo que leva a sério. Podia ignorar o que o rapaz fala, mas leva a sério a ameaça. Turma, um dos meios normais, ou mais comuns que Deus usa para proteger o seu povo, é o uso de um meio natural, que são as autoridades. O papel principal das autoridades é proteger. Isso há muita discussão. Eu já trouxe para vocês o que eu penso sobre, como eu sou devoto de Abraham Kuyper em muitas coisas. Quem sabe o que eu estou dizendo? A ideia de que cada área da sociedade ou da existência se relaciona diretamente com Deus, e Deus ele tem com cada área uma forma ou objetivos estabelecidos. E, tirando as outras discussões de lado, com o Estado, eu entendo que a principal função do Estado é proteger. Não estou dizendo que só o Estado deve proteger, mas estou dizendo que a principal função do Estado é proteger. O Estado ele tem um tamanho, ele tem recursos que o indivíduo não consegue proteger um país, por exemplo. E não consegue proteger também, por exemplo, do crime organizado. Você fala, imagina a nossa igreja falar: vamos criar um grupo para lutar contra o PCC. A gente dá conta talvez de um bêbado que entra aqui, mas já está bom, né? Mas olha que interessante, o Estado, ele tem, abra comigo Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Observe como há na ideia do próprio apóstolo Paulo a percepção de que as autoridades servem para proteção. Romanos 13, pedi para vocês abrirem, abrem comigo, vou ler rapidinho, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Só lembrando que o imperador aqui na época era um tal de Nero, ok? Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu, o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação a si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Olha aqui a ideia de segurança. Você quer ver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus por seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Fala da espada pela questão de segurança aqui. Ela tenta punir o mal e proteger o que
vive uma vida correta, é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas por questão de consciência. E é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho de proteger, de punir e tudo mais. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Turma, é para isso que Deus estabelece a autoridade. Eu sempre digo lá em casa, nos contextos que eu leciono, que a autoridade protege. Seu filho está sofrendo bullying na escola, você tem alguma liberdade, se você quiser, colocar ele no jiu-jitsu. Mas não é o ideal de Deus nesse sentido de que as autoridades protegem. Está sofrendo bullying na escola? A solução bíblica mais indicada na minha leitura seria: você vai lá e conversa com a escola. Se a escola não resolver, você vai na justiça. Ou muda de escola, não sei. Mas há uma cadeia de autoridade estabelecida para lidar com as questões de segurança. E muitas vezes é usando a cadeia de autoridades que Deus traz o livramento, especialmente o livramento do mundo. Então, essa ideia de meios naturais que nós temos vai primeiro com as autoridades, que é o caso do texto aqui. Agora, compra um cadeadinho, né? Compra um cadeado. Tem um seguro para o seu carro, não é? Tem uma arma legalizada, se você quiser, ou não, a sua opinião, enfim. Se você é bom... Eu tenho cachorro, eu prefiro cachorro. Aliás, a Zabelê, né, é uma bomba atômica, né? Então, se eu soltasse aqui na igreja, não sobraria pedra sobre pedra. Então, mas há formas sábias de usar os meios naturais. Mas na Escritura, eventualmente, Deus usa meios não naturais. No capítulo 12 de Atos, o anjo liberta Pedro da prisão. Depois, em Atos 16, um terremoto na prisão, Paulo é liberto. E aí a mão de Deus. Mas eu quero lembrar que neste texto, turma, a mão de Deus direta, neste texto, nós começamos falando que Jesus aparece para o apóstolo Paulo. Então veja, o fato de Deus usar um anjo num texto, usar agora um adolescente no outro texto, continua sendo Deus usando meios sobrenaturais ou naturais para trazer o livramento, não é? Eu não sei vocês, turma, eu já experimentei livramento das duas formas. Eu sempre conto para vocês, quando eu era criança, o nosso carro ia bater de frente com outro carro, e Deus, de alguma forma, quando meu pai soltou a mão do volante, estacionou o carro ali pra gente, né? E graças a Deus tinha feito CFC, tinha feito o anjo, sei lá, alguma coisa que nos ajudou ali. Mas Deus usa também o diácono que fica ali na porta, quando o drogado outro dia quis entrar na igreja e começou a xingar todo mundo. E aí, depois que estava o Flávio e o Glaucio, aí o Sérgio Asquines foi lá, aí resolveu, né, Sérgio? Os meios naturais, né? Academia, você vai lá, fica fortinho, é um meio natural. Mas é Deus usando. E isso é como ocorre o livramento. Eventualmente é Deus livrando, mas por meios naturais ou meios sobrenaturais. Para a gente terminar a nossa teologia sobre livramento, eu quero ler os últimos versículos dentro de um bloco só, versículos 23 a 35. E depois de trabalhar esses versículos, eu quero fazer algumas aplicações aqui. Versículos 23 a 35 dizem assim. Olha, eu estou esquecendo de pôr os amarelinhos aí no texto, mas faz parte, tá? Então o comandante, ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Providencie montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelente governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com as minhas tropas,
O resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Versículo 31, agora termina a carta aqui, provavelmente. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antípatre. Desculpa, como que é o nome da cidade aí? Antipátride. Nossa, difícil. Uma proparoxítona aqui. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele, era Paulo. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Vou trabalhar já a quantidade de soldados e a custódia de Paulo aqui. Então, o que nós trabalhamos? O que é livramento, que é preservação divina de algum mal em virtude de um propósito maior. Depois nós falamos do que Deus livra, eventualmente perigos naturais, dos perigos da carne, do diabo e eventualmente do mundo. E nós trabalhamos como que ocorre o livramento. Eventualmente Deus usa os meios naturais, eventualmente Deus usa meios sobrenaturais. Nesse texto que nós lemos aqui, temos o desfecho do livramento do apóstolo Paulo. O desfecho é sempre dentro dos limites estabelecidos por Deus. Não livramento completo. Olha aqui no texto, Paulo termina vivo, mas ele continua preso. Não livramento de que agora vai estar tudo bem, Paulo agora vai viver uma vida próspera, vai ver seus netos. É um livramento dentro daquele propósito. É interessante, turma, quando Deus quer livrar, ninguém pode fazer nada. Os judeus eram 40 ou um pouco mais de 40. Mas olha o tamanho do livramento no versículo 23. 200 soldados, provavelmente de infantaria, selva, né? 70 lanceiros, 70 cavaleiros da cavalaria e 200 lanceiros. 470 homens. Metade de um batalhão. Veja, 40 queriam matar. O livramento vem com 470. Quando Deus quer prover o livramento, e mais, Paulo vai de cavalo, vai rápido agora para Cesareia. E quando chega a carta do comandante, se você olhar no versículo 27, que nós lemos, inclusive o comandante dá uma mentidinha. Não sei se vocês perceberam na carta, dá uma mentidinha. Versículo 27. Este homem foi preso pelos judeus, verdade, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, verdade, chegando com minhas tropas, verdade, o resgatei, verdade, pois soube que ele é cidadão romano. Mentira. Mentira. Paulo é preso, está sendo preparado para ser açoitado, e aí Paulo fala, deixa eu te mostrar meu RG romano aqui. Aí fala, e aí que ele sabe, então deu uma mentidinha, mas enfim, não é crente, você não espera nada diferente. Mas o que é bonito dessa carta, versículo 29, é um testemunho da inocência do apóstolo Paulo. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas olha a posição do comandante aqui. Mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. O comandante faz questão, deu uma mentidinha, mas ele faz questão de dizer, na minha opinião, Paulo é inocente. Paulo então é levado para Cesareia, Cesareia fica à beira-mar, depois de Cesareia ele vai navegar para Roma, vai naufragar e tudo mais. Mas veja, Paulo não morreu, turma. Não assim, não aqui. Tem uma promessa dele chegar a Roma, mas não significa que vai ser fácil. Ele vai ficar preso, e vai ficar preso, mais 2 anos. O que é a prisão de Paulo por 2 anos? Para alguns seria um problema, para Paulo é um livramento. Paulo depois, quando for navegar,
vai sofrer um naufrágio. Paulo, depois do naufrágio, vai ser morto não, vai ser mordido pela serpente. Paulo é meio azarado, né? Não existe azar, vocês sabem, né? Mas acontece tudo com ele, e ainda é livramento. Por quê? Porque ele podia ter sido morto pelos judeus, ele podia ter sido morto pelo naufrágio, ele podia ter sido morto pela serpente, mas no propósito divino, em virtude do testemunho de Paulo em Roma, Deus decide preservá-lo de tudo, não de alguns males, da morte, por exemplo. Turma, livramento não é uma carta branca que Deus dá para a gente e fala, ó, Deus cuida de mim e nada acontece. Deus cuida de nós dentro de um propósito para momentos específicos. E é verdade aqui que Paulo vai sofrer muitos males nessa viagem, mas ele não morre. E esse é o limite do livramento. Qual que é o desfecho eventualmente naquilo que Deus se propõe a livrar? Ele vai livrar. E nas outras coisas, a graça é suficiente. Essa é a realidade. Foi isso que nós vimos. O que é o livramento? Preservação de algum mal em virtude de um propósito que Deus tem maior. É livramento de situações de perigos naturais, ou dos 3 elementos da teologia: mundo, carne e diabo. O livramento, Deus usa meios naturais e sobrenaturais. E o desfecho do livramento é, no propósito de Deus, ele vai livrar. E eu quero terminar fazendo algumas aplicações, turma. E essas aplicações são importantes porque tira o texto da sua realidade lá de trás e começa a trabalhar como que eu lido com a ideia de livramento. Primeiro, Deus vai preservar cada um de nós de acordo com o propósito dele. Se ele quiser te preservar da morte hoje, está tranquilo. Agora, se chegou o meu dia ou chegou o seu dia, é o propósito dele. Deus não prometeu que eu e você vamos ter livramento. Já viu igrejas mais pentecostalizadas, em que as pessoas falam assim, eu profetizo que todo mal na sua vida cairá. Sei. Não é assim, turma. Não é assim. Veja, nós não temos promessas específicas, eu e você não temos hoje. Promessas específicas de livramento. Deus sabe, Ele tem seus propósitos. Isso pode nos deixar um pouco mais tranquilos por um lado. Veja, Ele vai cuidar de mim, de você, com os seus propósitos. Ainda que, eu sempre uso essa ilustração, eu sempre usei lá em casa com as crianças, vocês sabem que é mais antigo aqui na igreja. O indivíduo está com a arma na sua cabeça. E ele diz assim, eu vou te matar. A resposta teológica correta é, não é você quem decide. Mas não dá na hora, mas pensa, você pode pensar. Porque não é a pessoa não tem o controle. É Deus que tem o controle. O indivíduo pode não atirar e você morrer. Tem um AVC lá, não sei. E o indivíduo pode atirar e você não morrer. Veja, por outro lado, turma, Deus usa também os meios normais da vida, da realidade, para nos preservar dos perigos. Se você sair da igreja agora e falar assim, nossa, o sermão foi eu estava com tanto sono, eu vou atravessar Fernão Dias sem olhar para os lados. Se você fizer isso, me deixa, antes de sair, a sua música favorita para a gente cantar amanhã, né? No seu velório. Porque Deus usa os meios normais para nos proteger. Mas as nossas escolhas de sabedoria, mas quando Deus tem um propósito, a realidade é que Ele vai livrar o seu povo. Deus é o que... Veja, em todas as áreas. Eu contei para vocês que Deus nos salvou de uma jararaca lá em casa. O Deus que salva da cobra, do ataque do cachorro, do atropelamento. É o mesmo Deus que protege a gente dos demônios, que protege a gente eventualmente dos vírus. Então, o livramento dele, no propósito dele, pode alcançar todas as áreas da existência. Mas veja, isso também indica,
Deus nos protege dos homens maus, mas tranca seu portão à noite, compra um cachorrinho, coloca cadeado. Contra o diabo, a Bíblia fala de uma situação em que envolve jejum e oração. Você vai para o mar, usa colete salva-vidas, é sábio. Mas quando Deus atua no livramento, Ele vai atuar também nos limites que Ele estabeleceu para mim e para você. Ainda que Ele nos dê um livramento, Mateus, não quer dizer que agora tudo na sua vida vai dar certo. Você vai comprar uma Ferrari essa semana. Não vai, não, difícil, pode, tá? Deus pode, mas não conta com essa possibilidade. Talvez vocês vão andar de ônibus por algum tempo, porque às vezes é o propósito dele, né? E o livramento ele pode ser completo, pode ser parcial. E se chegou um momento, e talvez vai chegar um momento em que Deus não quer livrar. Ele quer afunilar a nossa vida, e é Ele que determina isso para o momento em que Ele não vai mais nos livrar. Em que eu e você vamos encarar aquele momento de que a minha vida teve esse fim. E isso vai chegar para mim e para você, como chegou com o apóstolo Paulo poucos anos depois. E essa foi, turma, a minha introdução à teologia do livramento, para o apóstolo Paulo, que se aplica a mim e a você. Então hoje, você vai chegar na sua casa e vai orar: Senhor, me livra daquilo que o Senhor tem, quer me livrar de acordo com o teu propósito, mas me coloca para viver uma vida de amor ao Senhor, para o teu reino. E ora também, se o Senhor não me livrar, meu amor pelo Senhor continua o mesmo. Obrigado que o Senhor está em todos os momentos, nos momentos em que os 40 não atacam, ou nos momentos em que chega o nosso fim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque todos nós aqui temos testemunhos de como o Senhor, ao longo da nossa vida, soberanamente, às vezes milagrosamente, trouxe o seu livramento para a gente. Obrigado por isso. Talvez a gente não tenha sequer a dimensão dos males que foram evitados, dos perigos que cercaram a gente aqui e ali. Senhor, nos dá pelo menos a dimensão de que o Senhor é soberano, controla todas as coisas. Nada de ruim acontece sem que o Senhor de fato controle ou permita. Mas também, Senhor, nos dá a percepção de que nas lutas que nos sobrevêm, o Senhor também está lá, eventualmente dando graça, melhor, sempre dando graça, permitindo que a gente cresça, amadureça nas muitas tribulações, e isso compõe também o seu projeto para nós. Obrigado pela história do apóstolo Paulo, pela forma como o Senhor cuidou dele aqui, e obrigado por ensinar também que o livramento ele é temporário até o dia da nossa morte, quando o livramento final vai acontecer para todos nós e estaremos com o Senhor, sem dor, sem tristeza, sem perigos, para sempre. Obrigado por esse dia, por cada irmão que está aqui, em nome de Jesus. Amém.